Olá, pessoal. Estamos então aqui na finaleira, né, no quarto módulo da nossa trilha do conhecimento. Hoje, então, é sobre a PNERC, essa política de acompanhamento da ERER, para que a ERER, em todo o Brasil, ela saia do papel, né? Então, com o Ministério da Educação fazendo esse acompanhamento das atividades, né, nos sistemas de ensino da nossa educação em escala nacional. Hoje nós temos aqui uma grande parceira, né, que é a agente de governança, a Daiane de Oliveira. Ela é a responsável por acompanhar a ERER, né, através da PNERC, aqui nos municípios da 27ª Coordenadoria Regional de Educação, né, a qual Canoas faz parte, né. E ela não está vindo só para orientar e acompanhar, mas ela vem num sentido bastante de uma ação conjunta, né. Então, realmente uma parceria aí que está sendo feita para que a nossa ERER seja cada vez mais efetivada, né. Então, a gente já teve aqui 4 módulos, né, voltados para os gestores. Primeiramente com a Mariá, falando sobre a ERER no nosso município, como foi, então, que a ERER foi se desenvolvendo aqui na nossa rede municipal de Canoas. Depois, no módulo 2, a educação antirracista, com a professora Viviane, lá da Unicinos. Depois, o amparo legal, né, com a comissão da ERER aqui de Canoas, e agora a gente tem 2 colegas, então, que vão falar, 2 parceiras aqui, são de fora da rede, né, que é a Daiane de Oliveira, da PNERC, e depois, no final, tem a Iris Sanhudo, lá da ESMED de São Leopoldo. Boa tarde, então, ou boa noite para quem for assistir, bom dia. É um prazer estar aqui colaborando nesse processo formativo e informativo. Obrigada ao professor Rodrigo Fagundes por esse convite e parabenizar a equipe de Canoas, assim como o professor Rodrigo, por essa iniciativa, por esse movimento, por esse processo formativo que é necessário e é constante. Então, me apresento aqui, como o professor Rodrigo já falou, sou a Daia de Oliveira, sou professor do município de Nova Santa Rita. Atualmente estou como coordenadora municipal da Mulher e da Igualdade Racial. Então, a questão da política, da pauta, política pública, a gente acaba articulando muito. E também enquanto agente de governança da 27ª, né, ou seja, a pessoa que tenta, né, articular ações, tensionar, né, trazer sugestões e fomentar a política nacional da equidade e educação para as relações étnico-raciais e educação escolar quilombola. Pode passar, professor Rodrigo. Então, meu objetivo aqui é, digamos, simples, mas necessário, né? Que acredito que muitas vezes o óbvio precisa ser dito. Então, qual é o objetivo da fala aqui de hoje, né, nesse processo formativo e informativo? É ressaltar a importância da PNERC, exemplificar por meio de práticas de aplicação, né, a aplicação da PNERC, e colocar a importância de uma educação antirracista. Por favor. Pode passar. Então, a importância da PNERC não é algo novo, né, gente? Até que, né, quando a gente está conversando, eu me sinto muito mais à vontade presencialmente, porque eu sou uma pessoa que articula muito. Então, eu vou ler, mas vou procurar contextualizar a partir do meu lugar de fala, a partir das vivências, a partir do que todo mundo já acaba fazendo. Só que muitas acabam não divulgando o seu trabalho. Então, é preciso que isso seja divulgado, é preciso que isso seja registrado, e lembrar que a ERER é uma temática, e aí daqui a pouco eu sou né, uma fala redundante, o professor Rodrigo e esse comitê que existe em Canoas já falou para vocês, que não é uma prática que deve ser colocada somente no mês de maio ou no mês de novembro, né? Estamos aí em novembro, então, claro, a gente intensifica as ações, a gente intensifica o debate, a gente traz luz às protagonistas e protagonistas pretos, negros, para que tenham um lugar de fala e propriedade sobre o que a gente desenvolve durante o ano. Então, não é algo novo, né? Vocês têm todo um amparato já falado, inclusive aqui nesse processo formativo que o professor Rodrigo está realizando, tem ali os termos legais. Então, a PNERC não é nada novo. É, na verdade, uma política nacional que vem para fomentar e intensificar essa necessidade de fazer uma política da ERER, uma educação, né, antirracista efetiva, né? Então, ela vem para combater o racismo e as desigualdades étnico-raciais na educação,
Seus objetivos incluem garantir o acesso e a permanência de estudantes quilombolas, qualificar professores e professoras, implementar programas de educação antirracista e promover o respeito à diversidade dentro da comunidade escolar, né? Então, a importância da PNERC, né, não é nada novo, é algo que já existe desde as leis, embasamento legal, desde a Lei 10.639. Então, a PNERC, ela vem para reforçar a efetividade das leis que já existem, né, e que principalmente se trabalhe de maneira transversal. A IRER não pode ser um puxadinho dentro da educação, como a própria coordenadora Zara fala do Ministério da Educação. Ela tem que ser uma prática transversal em que todos os profissionais, né, todo professor e professora pode e deve trabalhar dentro da sua seara, né, dentro da sua perspectiva de trabalho, dentro da sua temática, né. E aí, então, né, se efetiva, né, a legislação vigente e, com certeza, mexe com toda uma estrutura escolar, porque, além de ter acesso ao conhecimento sobre a educação ético-racial e quilombola, que é direito do aluno, a gente mexe, sim, com a estrutura escolar, a gente mexe também com a estrutura, né, da sociedade, porque no momento que a gente começa a trabalhar uma educação antirracista, uma educação que pauta valorosamente, né, as pessoas negras, seus hábitos, costumes e valores, a gente consegue dizer que o povo negro, ele é evidenciado, ele tem o seu valor, e aí a gente rebate diretamente a questão do racismo. Pode passar, professor Rodrigo, por favor? Então, a PNERC, ela vem, né, de uma maneira estrutural, e eu gosto de colocar para algumas professoras que já conversaram, que a gente, né, já teve contato, principalmente em Canoas, tive a oportunidade também de conversar com as professoras do primeiro, segundo, não, do segundo, do terceiro e quarto ano. Eu comparo um pouquinho com o Pacto, né, que é o programa, era, né, o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que tinha toda uma organização, um debruçamento sobre o processo de alfabetização, né, das crianças. E a PNERC é algo parecido, porque tem esse debruçamento do governo federal, né, só que, porém, em estrutura um pouco menor. Então, tem aqui a coordenação federativa, né, que é a questão do Ministério, tem a Zara, que é a coordenadora, que, por sua vez, né, segmenta entre os estados. No Rio Grande do Sul, nós temos, né, uma parceria com o Estado e a Undime, e a 27ª CRE, né, então, direcionada junto com o pessoal do Estado ali, então, uma parceria entre o município e o Estado a partir da Undime, tá? E aí, na PNERC, o Rio Grande do Sul tem apenas os ou as agentes de governança, que é o meu caso. Dentro da política, tem também o agente local, que seria por cidade, mas pelo Rio Grande do Sul não cumprir, não conseguir atender alguns critérios com relação à educação quilombola, por exemplo, então não conseguiu ter o direito de ter agente local. Então, esse momento que nós estamos fazendo, enquanto agente de governança, não é conversar tete a tete com os municípios, com a gestão, né, com vocês, professores e professoras que estão lá na ponta. Então, sempre que possível, eu me prontifico a estar no município para colaborar com esse fomento, né? Então, o meu papel enquanto agente de governança é fomentar, é articular, é apresentar a PNERC, né, para as secretarias, para os representantes das secretarias. Mas estar aqui também é importante, né, que eu acredito que dá mais unidade, dá mais força e colabora com essa difusão da PNERC e da efetividade. O segundo, né, eixo da PNERC é o diagnóstico, monitoramento e implementação da lei que existe desde 2003, né, que é a Lei 10.639. Esse monitoramento, é um monitoramento que o Ministério da Educação que disparou o questionário para as secretarias do Estado e do município. Então, se você acessarem o site do Ministério da Educação, lá está o diagnóstico de cada cidade, de Canoas, de Nova Santa Rita, né, de Triunfo, de Esteio e Sapucaí, que são os municípios que eu estou como responsável agente de governança. Nesse monitoramento, nos responde também por que é importante a PNERC.
E nesse monitoramento nos traz dados, assim, gritantes, né, e alarmantes, que não basta a criança, né, um adolescente, estar na escola, principalmente adolescente negro, tem que permanecer. E como que a gente colabora com essa permanência, né? Daqui a pouco, sim, é necessário fazer uma política mais inclusiva, mais antirracista, porque a criança que sofre racismo dentro de um ambiente escolar, ela não consegue permanecer na escola. Com certeza, a aprendizagem dela não vai ser a mesma de uma criança que não sofre, né, nenhum tipo de preconceito ou racismo. Então, tudo isso no monitoramento nos dá uma lupa para o quanto é necessário a gente trabalhar uma educação mais inclusiva e, sim, mais antirracista. Também nos traz que as crianças e adolescentes negros têm uma menor escolarização. E a permanência dessas crianças e adolescentes que estão em idade escolar, eles não conseguem ficar. E a gente para pensar, por que essas crianças e adolescentes não conseguem ficar? É culpa deles? Claro que não, né? Então, é um sistema que a gente precisa romper para garantir a permanência dessas crianças, desses adolescentes negros. O terceiro pilar, então, é a formação dos profissionais de educação. Aqui, a partir do professor Rodrigo, está acontecendo esse processo formativo, mas eu atento que a PNERC, ela exige, vou usar essa palavra, para que essa formação seja de 30 horas, no mínimo, né? E que também atinja vários âmbitos da comunidade escolar. Então, é necessário que se tenha formação para a equipe docente, professores e professoras, mas também para a equipe gestora, diretor e vice-diretor, para a equipe pedagógica, também é necessário, bem como para a Secretaria de Educação. Então, a PNERC, ela quer englobar, né, toda a comunidade escolar para esse processo formativo e necessário, né. Tem também, acredito que as escolas, vocês, professores e professoras, também estão observando que os materiais escolares vindo, né, pela escolha dos materiais, também está ficando com uma cara diferente, uma cara mais colorida, porque na nossa época, né, os livros didáticos não tinham representatividade da negritude, do povo indígena, né, ou pessoas com deficiência. Então, o material didático está sendo pensado nisso também. Aí tem o PDDE, diversidade, que também já chegou, né, para as secretarias de educação para escolherem. Claro que daqui a pouco, em algumas secretarias, não chegou, porque também tem que ter um índice, e aí a gente vai para o censo, né, o quanto é necessário a criança se declarar, né, a família se autodeclarar negro, negra, pardo, indígena, né, então é preciso também de passar por esse processo formativo, né. A PNERC, ela veio com esses eixos que eu vou terminar de falar, para que a gente contemple, né, para que a gente consiga acessar, inclusive, lá a família, porque por meio desse processo formativo escolar, com certeza, cai na família. E aí a criança vai levar esses questionamentos, vai levar essa valorização enquanto pessoa negra para a família que daqui a pouco não se reconhece, tem medo de dizer que é negro, né? Então, isso repercute em tudo, né? Aí tem o quinto, né, eixo, que é protocolos de prevenção, identificação, resposta ao racismo, né, que também o Ministério da Educação está organizando para que se construa, que venha esse protocolo, né, de prevenção, esse protocolo antirracista, que tem uma conduta, né, como que nós vamos agir numa conduta racista, né, qual é o procedimento? Acredito que alguns municípios já estão caminhando para esse meio, né? Mas para a gente ter esse protocolo antirracista, a gente precisa compreender, né? A gente precisa saber da importância de ter uma educação racista. Eu preciso, por exemplo, enxergar que uma expressão inadequada racista não é uma piada, não é brincadeira, é sim, né, uma reprodução do racismo. E aí é crime, né? Claro que menores de idade reproduzem, né, o crime, menores de idade não cometem crime. Quem comete crime são as pessoas adultas. Então, a gente precisa ter isso em mente. E se eu conheço, né, se eu identifico expressões racistas,
eu consigo fazer a intervenção. Mas para isso eu tenho que compreender, né? Então, o protocolo, eu, inclusive, conversando com os municípios, a gente está deixando em stand-by, porque a gente está trabalhando muito no processo formativo, no processo de construção de metodologia, de caminhos possíveis para que a ERER se efetive de forma válida, né, de forma de janeiro a janeiro nas escolas. Aí a gente vai para a construção do protocolo. Vai vir, sim, um protocolo, um exemplo, né, do Ministério da Educação, já tem do Estado, o Estado já tem um protocolo antirracista, daqui a pouco é um material interessante para Canoas, por exemplo, dar uma olhada e começar a pensar no seu protocolo, haja vista que Canoas já tem uma caminhada, né, já tem uma estrutura, e agora, né, está se debruçando muito nesse processo formativo. Então, e como eixo 6 é a afirmação das trajetórias negras e quilombolas, né, o quanto é importante a gente abrir a escola para trazer a comunidade para dentro e trazer exemplos positivos. Eu sempre coloco para o pessoal, quando a gente faz as formações, que na minha época, eu já tenho 43, na minha época, enquanto criança, enquanto adolescente, quando estava em idade escolar, da educação básica, os livros didáticos, como que era mostrado o negro, né? Sempre escravizado, acorrentado, sempre pontos negativos sobre o negro. E essa educação antirracista, a PNEC, nos traz luz para a importância de trazermos a relevância do negro, né? Exemplos positivos. Então, que o negro, sim, ele é capaz de ser um médico, capaz de ser uma pessoa ginasta, Daiane dos Santos, é capaz de ser uma biomédica, né? É capaz de ser uma cientista. Então, né, trazer o significado positivo de ser negro. Né? A PNEC traz muito isso, porque a gente já sabe de toda a história, né, o quanto o sofrimento trouxe esse processo de escravização, agora a gente quer mostrar que o negro, mesmo com todo esse processo, né, de colonização que foi sofrido, ocupa diversos espaços e esferas no poder. Claro que com muita luta, não é fácil chegar numa esfera, né, de decisão, e para isso a gente precisa, por exemplo, de cotas, né, cotas colabora para que um negro, uma pessoa negra, atinja um certo nível econômico, para que chegue a uma determinada profissão, né? Não é por acaso que a gente tem poucos negros em algumas camadas financeiras, ou em algumas profissões, por exemplo, médico, né? Juiz, por que a gente não tem, né? Então, a gente precisa dessas políticas públicas, como cotas, para tentar garantir o acesso a essa profissão também, né? A difusão de saberes, que esse processo aqui formativo não deixa de ser, porque traz professores, inclusive da rede, para compartilhar seus conhecimentos. Difusão de saberes também é abrir a comunidade, abrir a escola para a comunidade, né? Daqui a pouco, né, a escola é perto de um quilombo, né? Tem terreiros por perto, então o terreiro também é um processo formativo, né? É um lugar de formação. Trazer, né, a mãe de santo, o pai de santo, para dentro da escola, para compartilhar seus saberes tradicionais, né? Sobre os chás, por exemplo, também sobre a tradição, né, da religião de matriz africana, que é a mitologia grega. A gente sabe tanto sobre a mitologia romana, sobre a mitologia grega, por que não falar da mitologia, a mitologia africana? Né, falar sobre os deuses e deusas africanos, sobre, né, a deusa do raio, sobre a deusa do amor. Então, se eu não tenho esse conhecimento, eu chamo quem tenha, né, e aí eu colaboro na estruturação do eixo 7. Pode passar, professor Rodrigo, por favor? Aí eu trago a Angela Davis, né, nas práticas possíveis, positivas e intencionais. Por que é importante? Porque, como diz Angela Davis, né, numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. E as práticas antirracistas começam pelo mínimo, começam na construção, por exemplo, do meu mural de aniversário. Se eu coloco bonecos,
né, exemplificando a sociedade, eu tenho que colocar bonecos de tom de pele negro, por exemplo, ou bonecos que têm alguma deficiência física. Por quê? Porque essa é a nossa sociedade, né? Daqui a pouco, se eu for trabalhar, né, a alfabetização, eu trabalho a alfabetização, alguma cantiga, né, aqui afro-indígena, por que não, né? Eu trago instrumentos afro-indígena para trabalhar a alfabetização. Então, são pequenas práticas que pode ir colaborando nesse processo formativo numa educação antirracista, né? Claro que eu estou falando da minha seara, né, que eu sou professora alfabetizadora, e aí cada professor da sua área vai buscar, né, vai se informar como pode trabalhar física, por exemplo, como pode trabalhar o português, como pode trabalhar a geografia numa educação antirracista. Então, é necessário a gente ter práticas intencionais. Vamos falar sobre o recreio, por exemplo, da escola. Como é que é o recreio? Se é um recreio livre, né, cada um por si, e aí que as crianças se organizem, mas dada os dados estatísticos, né, que vocês podem, daqui a pouco, entrar no site do Ministério da Educação, em que o monitoramento nos diz ali, em que as crianças negras, elas têm mais dificuldade para permanecer na escola. Aí a gente tem que se perguntar por quê. Por quê? Porque daqui a pouco eu não proponho um recreio intencional. Porque se uma criança negra, ela sofre racismo o tempo todo, falam do cabelo dela, falam da religião dela, falam do jeito que ela se veste, como que ela vai ter coragem de, daqui a pouco, se socializar? Ela vai ser uma criança introspectiva, ela vai ser uma criança fechada. Então, o recreio livre vai colaborar nesse processo, sim, de racismo, né? Então, a criança negra que sofre esse racismo vai ficar isolada, não vai ficar à vontade para fazer amizade, e ela vai perder a vontade de ir para a escola. Então, tá aí, né, o porquê que eu tenho que fazer daqui a pouco um recreio intencional, né, e positivo. Pode passar, professor Rodrigo, por favor. Eu já iniciei, né, falar algumas práticas possíveis, porque quando a gente fala da PNERC, daqui a pouco, né, como eu já escutei, né, esse processo formativo, daí a gente tem medo de errar, mas só erra quem tenta, né, só erra quem faz, e para isso o processo formativo de busca de nosso ser, professor e professora, deve ser constante. E hoje, nessa atualidade que a gente vive, né, de internet, tá muito fácil de buscar informação. Então, própria Canoas aqui, e aqui eu estou falando reiteradamente, né, essa iniciativa de Canoas, professor Rodrigo, de organizar um grupo, de organizar um processo formativo, é fácil de chegar num processo formativo hoje, para que eu tenha mais segurança, para que eu tenha um conhecimento, e daqui a pouco realizar, né, práticas antirracistas, né. Então, aí eu pergunto para você, professor, professora, independente da área que está atuando, pergunto, você já aplicou, ou estamos em novembro, né? Então, só não vale responder agora sobre o mês de novembro. Faz de conta que essa formação está acontecendo em outubro, tá? Faz de conta que a formação está acontecendo em outubro. Então, você já aplicou alguma atividade envolvendo a ERER esse ano? Eu fiz essa pergunta para alguns processos formativos em algumas cidades, e ainda me espanta o número baixo de mãos levantadas, né? Então, é possível a gente fazer, né? É possível, a gente tem que naturalizar, né? E a PNERC está aí para isso, para a gente naturalizar, para a gente intensificar, tá? Então, leitura, brincadeira, instrumentos musicais, teatro, dança, trazer exemplos positivos de personalidades negras da comunidade, ou não, né? Trago fora da comunidade. Então, a internet é um meio, sim, que a gente tem que ter controle para as crianças, né? Mas que para nós, professores e professoras, pode ser, assim, uma terra rica de informação para eu poder fazer esse processo formativo e buscar mais práticas, né, envolvendo a ERER, né? E aí a gente fazendo esse processo formativo, fazendo essa busca constante, né? Daqui a pouco eu posso me policiar, né, enquanto professora. Pelo menos uma vez por mês fazer uma prática que envolva ERER.
né? E aí eu vou naturalizando o acesso à cultura negra. Por favor, professor Rodrigo, pode passar. Aí eu deixo um videozinho para vocês acessarem, que é Ninguém Nasce Racista, né? Dois momentos tocantes que a gente vai reviver agora aqui no Fantástico. São 2 vídeos. Um trata da violência e o outro do racismo. Primeiro a gente vai mostrar o do racismo. Nossas crianças deram um belo exemplo. Veja só. Convidamos crianças de diferentes idades para uma experiência. Esses meninos e meninas que não são atores terão que fazer uma cena muito comum que acontece no dia a dia de muitos brasileiros. Pode sentar. Tu já fez alguma cena alguma vez na tua vida? Não. Tá, hoje a gente vai fazer uma e bem simples, tá? Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter 2 minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando pra ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando pra ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Seu cabelo parece uma esponja. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando pra ela, tá bom? Eu não consigo. É uma cena. A gente está falando racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Porque eu não gosto de falar essas coisas. Quer ler de novo? Por que não? Porque eu não acho certo. Errado? É que eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso para as pessoas. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso pra ela? Eu sinto que eu tô sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual. Mas não percebem isso. E pra você, o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas do jeito que a pessoa é. Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas. Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet, que pessoas reais falaram para outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola já. Já. Essa pessoa estava sentada num banco. Chegaram para ela dizendo: tu é negra, tu é horrível. Tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu. Você acha que seria mais fácil ler esse texto para mim, por exemplo, que sou branco? Não, Não seria mais fácil? não. Porque todos nós somos iguais. Ninguém nasce racista. Continue criança. É um vídeo que impacta, é um vídeo que mexe, pelo menos com quem tem coração. Acredito que é impossível a gente não ficar sensibilizada e sensibilizado com o que relata a menina. Caso o vídeo, né, quando vocês assistirem, tiver algum corte, assista no YouTube, porque agora, gravando para vocês, eu percebi um cortezinho ali da menina negra falando sobre os xingamentos, e ela recebe o abraço, por quê? Porque os xingamentos eram para ela, enquanto criança frequentando uma escola negra.
né? E é exatamente esse tipo de atitude, ou tantos outros, que daqui a pouco não estão explícitos, que a PNERC vem confrontar, que a PNERC vem silenciar. A PNERC silencia por meio dessa prática, por meio de vários eixos, vocês, né, lembrem que eu apresentei para vocês que são 7 eixos da PNERC. Então, ela não fala só sobre formação, ela não fala só sobre material didático, ela não fala só sobre governança. Então, ela procura, né, ter esses 7 eixos para contemplar ou tentar contemplar o máximo possível uma política pública que trabalhe em várias vertentes para que se efetive uma educação voltada para a educação das relações éticas. Aí, eu afirmo para vocês, né, que ser antirracista está em pequenas ações também, e aí eu trago um exemplo que eu sempre levo nas formações e nas rodas de conversa, que eu sou a tia chata, me tornei a tia chata, num churrasco de domingo. Porque se alguém externa alguma expressão inadequada, alguma expressão racista, alguma expressão que eu discorde de qualquer pauta dos direitos humanos, eu vou contrapor. Eu não consigo mais ficar silenciada. Eu sou uma mãe que tem uma criança que é um menino negro autista. Então, eu não posso tolerar nenhum tipo de brincadeira, né? Não é brincadeira, expressão inadequada. Então, sim, começa por pequenas atitudes. Eu procuro me policiar e não mais reproduzir expressões racistas. Por exemplo, ovelha negra, né? Ah, não vai ter perna para fazer tal coisa. Então, são expressões inadequadas que, sim, existe pessoas que ficam feridas com essas expressões, que a gente acaba ofendendo. Então, procuro me policiar e eu coloco para vocês daqui a pouco esse desafio também de procurarem também palavras do nosso vocabulário, que sim, ele é um vocabulário europeu, o português brasileiro, ele é um vocabulário europeu, então nós temos algumas palavras que a gente tem que começar a colocar em desuso, por exemplo, denegrir, né, é uma palavra que a gente tem que, arquivo morto, não usar mais, e outras expressões, né, que também a gente pode, daqui a pouco, pesquisar e ver que não tem mais uso, né, não tem sentido, né. Então, a educação antirracista consiste em dar luz à cultura negra de maneira muito natural, né, a PNERC vem com esse intuito também. E ser uma educadora ou um educador antirracista é um compromisso social, né, não é um compromisso da professora negra ou do professor negro, é um compromisso de todos e todas as professoras, e é um compromisso social. Quando cada uma escolheu ser professor, é para além de conteúdo, né, é uma formação do ser humano. Haja vista que pode passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, que a gente esbarra, né, em ex-alunos e alunas que a gente marca na vida. A gente leva, né, o nosso ser humano para dentro da cabecinha dessas crianças. Então, a gente está no mercado, a gente vai na praia, a gente vai passear, daqui a pouco esbarra em um ex-aluno que diz, professor, professora, lembro de ti, né? Então, que a gente tenha marcas positivas para todos os alunos e para todas as alunas. Por favor, professor Rodrigo, pode passar. Aí tem um último videozinho, eu quero pedir o professor Rodrigo passar também. Antes de passar, professor Rodrigo, quero agradecer mais uma vez a participação. Encerro dizendo meu muito obrigada. E como vai passar ali o último videozinho, vão na fé que dá certo, né? Mas para isso, eu tenho que estar pronta para desconstruir, daqui a pouco, conceitos, para construir uma nova trajetória enquanto professora ou professora. Muito obrigada. Vão na fé. Vai na fé, tô indo atrás. Quero ver minha família bem, meus amigos bem, todo mundo bem. Obrigadão, Daiane. Olha, foi uma grande partilha, né, para a gente
conseguir entender que a PNEC veio aí como um reforço, né, para fazer com que a ERER, que a gente sempre coloca no papel ou no nosso discurso, nas nossas intenções, fique sólida, né, para que a gente consiga fazer aí um trabalho que humanize a escola, né? Eu acho que esse é um ponto que precisa, né? Ela tem que ser um local humanizado para todos, né? Não para uma escola numa comunidade X onde a maioria é branca. Não é para a maioria, né? E é algo que eu sempre falo bastante aqui nas formações, né? Nós, na rede pública, nós somos, em primeiro lugar, antes de professor, antes de Rodrigo, eu sou aqui em Canoas um servidor público, né? E não é um servidor da maioria, é um servidor para todo o público, né? Então, esse olhar para todos os estudantes, ele é muito importante, né? E como tu traz ali, não somente para a questão do negro, mas, né, toda a diversidade de estudantes que a gente tem ali, como deficientes físicos, por exemplo, né, que a gente tem na escola, né. Então, eu te agradeço bastante. Hoje, nesse módulo aqui, a gente tem também a Iris, da SMED São Leopoldo, que vai falar também sobre, vai dar uma continuidade ao que a Daiane falou, que ela vai falar sobre a questão do olhar que o gestor tem que ter para esses pontos, né, como a Daiane trouxe, né, enxergar ali a questão do preconceito, da discriminação, né, porque a escola acaba sendo, em muitos casos, um momento em que o estudante se depara com racismo, porque até então ele estava lá na família dele, né, não sentia isso. Então a Iris vai acabar trazendo isso, né, como o diretor, o gestor ali, né, pode fazer essa identificação desses casos na sua escola, né. Então, vamos aqui para a segunda parte. Muito obrigado, Daiane. Então, pessoal, dando continuidade aqui à formação, agora com a professora Iris Sanhudo, que vai falar para nós também, aqui no módulo 4, dando continuação à gestão escolar com uma perspectiva da educação antirracista. Seja bem-vinda. Tudo bem, eu sou Iris Sanhudo, sou professora alfabetizadora da rede do município de São Leopoldo e de Novo Hamburgo. Atualmente eu componho o quadro técnico do NERER, que é o Núcleo de Educação das Relações Étnico-Raciais. Neste núcleo, então, a gente pensa, né, em como diminuir as desigualdades étnico-raciais dentro da educação, com assessorias às escolas, né, auxiliando ao combate ao racismo, falando sobre letramento racial. Pensamos também na PNERC, que é a Política Pública de Equidade Racial. E é isso. Mas para pensar na ERER a partir da gestão, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa refletir é o quanto de conhecimento que essa equipe diretiva, né, que essa gestão escolar, ela tem sobre a ERER. Será que mesmo a gente consegue perceber o racismo, detectar o racismo? Muitas vezes, quando eu vou para as escolas fazer essas assessorias, me apresentar, explicar o nosso trabalho no Núcleo de Educação das Relações Étnico-Raciais, as equipes, elas nos abordam, né, com alegria, receptivas, mas, por vezes, elas já chegam dizendo, não, aqui a gente não tem racismo, seja muito bem-vinda, tu vai adorar conhecer a nossa escola. Aqui nós somos todos iguais, nós tratamos todas as crianças da mesma maneira, e é nesse sentido a gente percebe que ainda o letramento racial, ainda o conceito de racismo, ele não atravessou a gestão, a equipe, né? O que é o letramento racial? O que a gente entende como letramento racial? O que é o racismo? A gente precisa se apropriar das formas como o racismo, ele se manifesta, pelo menos nos ambientes escolares, né? Como que os estudantes reproduzem o racismo, como eles... Enfim, a gente precisa perceber, colocar a lente do racismo. E o que é o racismo, né? O que a gente entende, né, como racismo? O racismo, ele é uma maneira de desqualificar, né, o conhecimento, desqualificar outras etnias diferentes das etnias, da etnia branca,
Então, todas as etnias, a preta, a indígena, a amarela, ela é desqualificada porque ela não está nos moldes da etnia branca. O padrão, como a gente está estruturado, é o padrão e a forma do conhecimento em que a etnia branca se desenvolveu, né? Os nossos corpos, eu costumo dizer para os estudantes que a espécie humana, ela se desenvolveu em vários ambientes diferentes do nosso planeta. E conforme os seres humanos criaram tecnologias de se locomover pelo mundo, né? Com embarcações, com navios, a gente começou a entrar em contato com várias formas de existir, de se desenvolver, de enxergar a existência, de enxergar o mundo. E dentro dessa globalização, dessa forma como a gente, né, trocou as informações, como a gente circula pelo mundo, a gente percebe que, além do contexto histórico, né, de escravização, né, do povo negro, a gente percebe que o povo negro e outras etnias, elas são desqualificadas, os seus conhecimentos e a sua forma de existência, ela é desqualificada, desvalorizada. Isso é crime, mas a gente vive esse crime todos os dias, né? As pessoas pretas, indígenas aqui no Brasil, eles sentem o racismo diariamente, porque a gente está estruturado, né? O racismo, ele é estrutural e ele é estruturante. A forma como a gente está estruturada vem de um contexto histórico de desvalorização de outras etnias, principalmente da etnia preta. A gente ainda vive esses resquícios, né, dessa história. E para que a gente mude, então, para que a gente traga um pouco de menos desigualdade, a gente precisa trabalhar, né, na escola. Enxergando o racismo, além de estrutural e de estruturante, ele é linguístico. A nossa língua portuguesa, a língua ela é viva, né? A língua é como a gente se comunica. Existem várias maneiras de se comunicar hoje, mas antes, a única maneira que se tinha de se comunicar era pela palavra, né? E conforme, nesse período de escravização, conforme ele foi ele foi acontecendo, quando se trouxe o povo preto para cá, nesse processo, todas as formas como o povo preto fazia, como ele trabalhava, como ele fazia as coisas, era desqualificado, né? A hipersexualização da mulher preta, então, as vestimentas, a forma como a mulher se movimenta, caminha, as curvas do seu corpo, né? Existe uma hipersexualização das meninas desde a adolescência. Existe também a questão das palavras, né? Ai, bolo de chocolate, que a gente poderia dizer, mas a gente fala nega maluca. O fazer nas coxas, né? Deixa eu pensar em outro termo. Teta de nega, que traz essa hipersexualização, é um doce. Meus estudantes já pensaram no nome, nuvem de chocolate, né? Agora tem uma marca que eles já criaram um novo nome para esse doce. Mas se a gente não ainda escuta essas palavras, né, que traz essa desqualificação, essa hipersexualização, enfim. E as pessoas pretas, elas sentem isso no seu emocional, vão criando feridas emocionais. Os estudantes vão se desenvolvendo com mais sobrecarga emocional. Então, eles vão estudar, mas eles vão sentar para estudar, vão aprender conteúdos por vezes, de um professor que está utilizando termos racistas e que nem sabe o que é, mas às vezes a criança sabe e se sente, às vezes a criança não sabe, mas vai criando igual essa ferida. O racismo, ele é às vezes eu chamo de tecnologia porque ela é muito dura, muito cruel, mas muito bem pensada também, né? Quando ela foi criada, a cada momento o racismo ele vai também se desenvolvendo, às vezes, né?
Quando a gente digita lá no Google crianças bonitas ou crianças brincando, as fotos que o algoritmo entrega são crianças predominantemente brancas, né? A gente vê, ou crianças brasileiras, a gente vê que não representa, né? Não se sente representado, enfim. Ele é linguístico, estrutural, estruturante. Ele também é recreativo, e é o que mais a gente enxerga no dia a dia com os estudantes, a reprodução do racismo recreativo. Brincadeiras, né? Apelidos que enfatizam a etnia desse estudante, mas não de um jeito que empodera esse estudante, mas que coloca ele como sendo só essa etnia, né? Então, olha lá o negão, cabelo de bombril, lá vem o chocolate, o Cirilo, muito eu escuto na escola agora o Cirilo, né? Que são personagens pretos. Deixa eu ver. Enfim, né? Essas brincadeirinhas. E aí também eu sinto um discurso eu escuto os discursos assim das equipes. Mas o que a gente vai fazer então com esse estudante? Como que a gente vai fazer essa mediação, né? Se esse estudante, ele gosta, ele diz que até gosta. E aí eu sempre falo, né, da importância da gente valorizar esse nome, essa identidade. Ele não é só essa etnia, ele é essa etnia e ele precisa gostar dela. Por vezes ele só aceita esse apelido para ele estar dentro dos grupos, porque nós, seres humanos, somos seres sociais. A gente precisa estar dentro dos espaços e a gente precisa se sentir aceito, a gente precisa estar incluído, a gente tem essa necessidade, né? É muito mais... é uma questão de sobrevivência, né? Um instinto de sobrevivência. Não é uma escolha, não. O estudante ele tem que se empoderar. Como que ele vai se empoderar se o racismo ele é estruturante, ele já está estruturado nesse lugar de não merecimento, né? Cabe a nós observar a situação de forma distante para poder talvez conseguir fazer alguma intervenção, né? Estimulá-los, inspirá-los a se sentirem empoderados. E como que eu vou fazer isso? Não é deixando esse estudante gostar de ser chamado assim. É explicar o porquê que ele precisa ser valorizado, né? A importância do nome dele, o resgate por essa ancestralidade, o resgate por essa identidade, quem ele é. Despertar essa curiosidade, né, em quem ele é. Algumas coisas que tu acabou falando, assim, eu comecei a fazer alguns links até mesmo aqui com coisas que eu já ouvi, né, aqui em Canoas, né. Eu acho que um termo lá de Jamila, né, que é o tornar-se negro, né, as escolas tornam muitas crianças negras, porque antes de entrar nas escolas, né, principalmente na escola de educação infantil, que é ali a primeira entrada, né, na educação, eram apenas crianças, era o Joãozinho, a Mariazinha, eram crianças, filhos da fulana, do Beltrano, e quando eles passaram a entrar na escola, daí que eles foram apontados como negro, negro, negra, negro, e tudo isso que tu falou desse racismo recreativo, né? Então, a escola é quem apresenta, em muitos casos, o racismo na vida das pessoas, né? Muitas vezes aqui eu encontro na ERE professoras brancas, daí eu pergunto, o que te trouxe aqui? Você está fazendo algum trabalho? E elas acabam narrando, eu sou casada com um homem negro. E a partir do momento em que o meu filho entrou na escola, o racismo entrou na vida da família, né? Então, seja por professora que não quer pentear o cabelo da criança negra, seja por famílias que falam que não querem que sente perto, né? Seja porque houve relatos de xingamentos, daquela brincadeira de mau gosto, que na verdade é ali o início de um crime, né? Então, o racismo entra através da escola. Então, por isso é bem importante, né? Isso que tu traz do racismo recreativo,
porque a partir do momento que chama de Cirilo, né, que todos os negros são parecidos com Cirilo. Uma vez eu coloquei, sou professor de geografia, né, dos anos finais, e eu coloquei na tela vários personagens negros, várias pessoas negras, né, que eles me chamavam. O CJ, o Will Smith, o Obama, o Ed Murphy, né, tanto de professoras quanto de estudantes, né. E daí eu disse, eles são iguais? Eles não, são diferentes. Eu disse, então, como que eu sou igual? Porque as pessoas dizem que eu sou igual a todos eles, né? Que cada um tem me falar, né? Então, assim, isso é importante, que desde cedo vão criando pessoas que uniformizam os negros, da mesma forma que uniformizam os orientais, né? Que se todo oriental tivesse o mesmo rosto, né? Então, e algo ali que tu acabou falando também sobre essa questão da gente enxergar, né, ali, que a pessoa não branca, ela tem uma inferiorização. O Aníbal Quijano, que é um teórico latino, ele acaba citando, né, que aqui na América Latina, ele cita exemplos como no Uruguai e na Argentina, que foram de formas mais fortes essa exclusão do não branco, né. Então, parece que nunca existiram negros lá, né, na forma escravizada, nem nativos indígenas, né, porque eles eliminaram, né, para conseguir ter aqui é uma Europa fora da Europa, né? E daí ele acaba citando que as pessoas brancas na América Latina, elas tentam sempre olhar no espelho e enxergar o europeu. E a gente vê isso até hoje, né? Principalmente aqui na região sul, né? Quando a gente ouve nas escolas trabalhos como vamos fazer uma amostra dos povos, daí os alemães, os italianos, todo mundo fica super feliz porque eles querem essa identificação com algo. Olha como eu sou próximo desse europeu, né? Eu sou quase um europeu. Mas aí quando tu fala assim, tá, mas aí não dá pra gente fazer um trabalho sobre indígenas? Então, os daqui, os negros que estão aqui, né, também fazem parte dessa história de pessoas que migraram não, foram migradas para cá, né, foram raptadas, né, esses são os termos que a gente tem que usar, né, pessoal, esse processo de letramento racial, eles não vieram no navio da CVC, não, eles vieram para cá, foram trazidos de forma forçada, raptada, sequestrada, né, então, esse trazer para cá, eles também construíram muitas coisas aqui. A economia de Porto Alegre, por exemplo, era a partir das quitandeiras, elas que levavam ali, faziam todo o comércio de alimentos, então a cidade cresceu a partir do trabalho de mulheres negras, e a gente não tem isso enxergado, né? E daí, na escola, eles não vão se enxergar pelo fato, como a Iris ali muito bem ilustrou, né, de que o currículo não mostra isso, o currículo não tem abertura para os não brancos, né? Então, começa a pensar que pessoas não brancas a escola trabalha, né? E dá para a gente fazer até um exercício assim, ó, que mulheres brancas, que nem as mulheres brancas estão no currículo, né? Então a gente tem um perfil que são homens brancos, héteros, cristãos, esses são predominantemente estudados, né? O que é diferente disso? Pessoas deficientes, pessoas pretas, pardas, indígenas, ciganos, então são invisíveis no nosso país, né? Então, isso a gente não acaba trabalhando, né? E aqui em Canoas, a partir lá de uma fala tua do início, né, no início da tua fala, eu lembrei, em Canoas, em 2022, então a gente fez o projeto ERER, que eles têm que nos entregar ali, né, os seus registros de atividades da ERER, e daí em 2023, no início do ano, eu fui entregar o certificado, né, por 2022. Em 2022, eu consultei aqui na Secretaria de Educação, tinha nenhum registro de injúria racial, racismo nas escolas, né? Foi um ano de muitas trocas de pessoas, então também pode ser que alguém que fez algum registro já não estava mais no final do ano, né? Mas não tinha em dezembro nenhum registro de racismo. Quando eu fui em fevereiro, março, entregar o certificado de educação antirracista nas escolas, várias escolas falaram, Rodrigo, precisamos aqui de um trabalho forte, aqui as crianças estão assim, 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 aqui aconteceu tal caso. Então, assim, as escolas que receberam, que eram escolas que estavam trabalhando, né, a ERER, elas narravam que sim, isso acontece, né? Então é bem importante a gente trabalhar isso. Só para finalizar, para eles continuar a falar dela, algo também que me lembrou ali sobre essa questão do bolo de chocolate, nega maluca, foi um caso de um professor que ele veio do Sudeste, e lá no Sudeste eles falam normalmente algumas palavras que para nós aqui são palavrões, que a gente não fala. E daí ele foi chamado pela equipe diretiva, era uma cidade, acho que no Vale dos Sinos, ou mais para o interior,
onde ele foi chamado porque ele estaria falando palavrão, e ele não sabia nem que aquilo era palavrão, porque no Sudeste aquilo ali ele ia falar todo dia aquelas palavras, né? E ele pegou e a resposta que ele deu é: olha, vocês me chamaram por isso e eu tô apavorado que eu ando pela cidade e tem lá negrinho tanto, R$2, negrinho R$3, e que para ele aquilo era um absurdo, alguém chamar um doce de ser humano, né? Então, assim, se a gente tenta olhar de fora, a gente vê o quanto a gente precisa arrumar aqui a nossa casa, né? É verdade, né, Rodrigo? É verdade. Tu chegou a utilizar a questão do tornar-se negro, e eu acho, sim, que para mim, além da criança tornar-se negra, de se entender negro, eu acho que todo negro adulto, né, toda pessoa negra adulta, ela vai lembrar dos seus primeiros racismos na infância, né? Acho que isso traz, assim, é nesse momento que tu é colocado nesse lugar, que tu te estrutura, né? E aí cada criança, ela encontra ferramentas, os seus cérebros, né, encontram ferramentas para lidar com o racismo, para digerir essa violência. Tem crianças que se calam, que são mais quietas, que tentam ser invisíveis para não sofrer nenhum racismo mais, ou para diminuir a quantidade de racismos, né, sofridos. As meninas prendem o cabelo, tentam deixar o cacho cada vez menos volumoso, mais baixo, tentam esconder os seus traços, né? E se esconder, tentam se camuflar, né, no meio dos outros estudantes. Algumas meninas molham muito o cabelo, botam bastante creme, molham de manhã cedo para ir para a escola. Outras crianças, eles simplesmente ficam extremamente raivosos, crianças agressivas, que batem muito, que falam muita coisa para os outros coleguinhas, assim, falam palavrões. São crianças difíceis, né, de se conectar, porque elas sofrem tanta violência que o cérebro tenta digerir essas emoções com ação, né? E essa ação é uma ação essa raiva toda é uma forma de se proteger disso, né? E aí, como que a gente faz para isso cessar? Não vai ser da noite para o dia, não adianta dizer para os colegas, para as crianças: nossa, vocês todos são iguais, todos os direitos de vocês são iguais, a gente tem que parar de ser racista. Racismo é crime. Não vai ser dessa forma. A gente não consegue impactar um adulto dessa forma, imagina um adolescente, né, no auge da sua puberdade, no auge das suas questões de inseguranças com as mudanças corporais, hormonais, né? Ou os pequenos que querem um carinho de um professor, que nem tu falaste do cabelo. Eu nunca fui penteada por um professor, né? A minha mãe fazia questão de trançar o meu cabelo, muito bem trançado, de pentear muito bem penteado, porque ela sabia que talvez eu fosse sofrer o racismo, né? Ou que os professores não iriam nem querer chegar perto de mim para me ensinar, se eu não estivesse com o cabelo bem penteado, com uma roupa bem vestida, né? Não podia me sujar na escola, porque eu tinha que estar alinhada para ser merecedora de estar naquele espaço. Enquanto as outras crianças simplesmente brincavam, né? Se divertiam, se sujavam, iam com o cabelo solto. Eu me lembro também de uma situação em que era época de clubinhos, né? De grupinhos, e aí eles chamavam de clubinho. Uma vez eu tava com um afropuff, que nem esse, na escola, e aí uma coleguinha disse para mim: você, para participar do meu clubinho, teu cabelo tem que mexer com o vento.
e meu cabelo com o vento não mexia. Então eu não pude participar. E aí eu respondia de forma agressiva, eu batia nas meninas. E isso fazia com que cada vez mais elas se afastassem de mim e eu sentisse mais raiva por não estar pertencendo a esse lugar. E olhar para esses estudantes, olhar para esses comportamentos, a gente precisa estar muito atento, né, a esses comportamentos. Ah, mas meu cabelo é liso, né? O cabelo do meu filho é liso, da minha filha é liso. Como é que eu vou mexer num cabelo cacheado? Se tu é professora de educação infantil, dentro dos pré-requisitos ali do teu cargo, das atribuições, uma delas é higiene e alimentação, né? E a parte pedagógica. Então, sim, fazer um penteado em cabelo cacheado é uma atribuição do teu cargo. Tu precisa aprender. Se tu não sabe, tu vai ter que ir atrás, né? Observar esses comportamentos, assim, sinalizar. Bom, é uma criança que tá muito agressiva, é uma criança preta? Por que que ela não tá, por que que ela tá agressiva? O que que tá acontecendo? Deixa eu olhar para essas relações, né? Deixa eu observar essa família. Às vezes, já vem lá da família passando por questões, né, de racismo, chega na escola também com algumas dificuldades de se relacionar com os colegas. É claro que essa criança vai ser agressiva. E como é que eu vou combater essa agressividade dela? Né? Como que eu vou trazer esse estudante para mim? Como que eu vou me conectar com ele? Com a empatia, com o meu compromisso, né? Com as minhas atribuições do meu cargo. Outra frente que a gente precisa olhar, né? Então, assim, isso para mim são os primeiros sinais do racismo e as maneiras como eu posso enxergar o racismo. Depois a gente pode pensar também na forma como está estruturada essa escola, o emparedamento, né? A falta de conexão com essa natureza, com esse pé no chão, essa estrutura dessa escola, o que ela me diz, ela está representando essa comunidade, como que é essa comunidade, né? Bom, essa comunidade, quando eu caminho pelas ruas, né, tem escolas que são mais periféricas e que as crianças andam na rua de pé descalços, jogam futebol sem tênis, jogam taco na rua, brincam no meio da natureza, sobem árvore, chega na escola, ela tem que sentar numa cadeira. Escutar o professor falar em silêncio. Será que esse corpo está acostumado com isso? Será que é só falta de educação? Ou será que a escola, às vezes, pode ser um espaço de extrema violência com a cultura desse estudante, né? Porque eu estou dizendo como que ele precisa ser. Será que eu estou respeitando a maneira dessa criança ser? Não, na escola só pode jogar de tênis. Na quadra da escola. Por que que não pode jogar sem calçado? Se ele gosta de andar sem calçado, se ele está acostumado, inclusive faz bem para o pé da criança pequena, para a formação da estrutura óssea andar de pés descalços, né? Já existem estudos de que essa maneira de viver é uma maneira mais correta para o nosso corpo. Enfim, olhar para essa comunidade, ler essa comunidade. Quais são os pontos dessa comunidade de lazer? Essas famílias frequentam quais religiões? Quais são os líderes religiosos, né, que essa comunidade tem? Às vezes, os espaços que eles têm de descanso, as maneiras de descansar, de aproveitar um final de semana, é nas igrejas, é nas terreiras, né, é nas praças. E o que que se faz nessas praças? Como que eles brincam? Quais são as brincadeiras? Quais são as músicas que conectam essas crianças? Tá, tudo bem, pode ser um funk, né, que às vezes a gente não acha legal, que desqualifica a mulher, né, que objetifica a mulher, mas a batida do funk é legal, essa criança vai escutar esse funk. Se eu trouxer um tambor para a escola, eles vão gostar. Então, é pensar
na realidade dessa criança e trazer a cultura dela para a escola. E não colocá-la numa forma, né? É isso. Depois, né, que a gente se apropria do que é o racismo enquanto equipe, a gente pode olhar e mapear o meu quadro de professores, né? Ouvir as definições do que é o racismo para esses professores. Após eu me apropriar de algumas coisas, eu começar a seguir contas, que tipo de conteúdos que eu me alimento nas redes sociais, quais são os filmes que eu estou acostumada, ter criticidade, assim, na forma com o conteúdo que eu absorvo, né? Ah, eu vou relaxar. Tranquilo, pode relaxar, pode assistir um filme de relaxamento, mas às vezes tem um pouquinho de critério na escolha desse filme, né? Tá representando quais realidades? Será que eu tô realmente acostumado a escutar uma música, né, indígena, por exemplo? Quando eu coloco uma música indígena para os meus estudantes, eles ficam, ai, prof, que coisa estranha. Claro que é estranho, a gente não está acostumado, é que nem comer uma comida diferente, o paladar não está acostumado, a gente precisa se acostumar, né, com essas vivências diferentes. E aí eu me questionar, assim, mapear esse meu quadro. Bom, o que os meus professores, o que os meus colegas entendem direto? Isso é só bobagem? Isso é mimimi? Né? Eu escuto termos como racismo reverso. Quando eu vou falar de racismo, já vem alguém dizendo, ah, mas eu sofri porque eu era mulher, ah, mas eu sofro porque eu sou mais velha, ah, e a pessoa não deixa tu falar. Ela só fala eu, das minhas dores e não consegue absorver o que tu tem para dizer, porque ela também já sofreu. Será que essa equipe de professores, eles têm repertório na biblioteca de livros? Provavelmente tem, eu não sei como, né, estão as escolas em Canoas, Rodrigo, e aí talvez tu pode me explicar um pouquinho melhor. Aqui em São Leopoldo a gente pegou uma enchente bem séria, assim, bem... Então foram 30 dias embaixo d'água, e os livros que as bibliotecas têm agora são livros que não são mais do PNDE, né? Vieram FNDE, desculpa, FNDE, né? Que são livros literários que tem muito esse olhar da ERER, né? Tem esse recorte racial nas escolhas desses livros. E aí as escolas aqui, elas ficaram bem encarecidas, assim, elas não, estão bem carentes desses livros nas bibliotecas. Tivemos bastantes doações de livros não literários, com historinhas, né? A Branca de Neve, Os Sete Anões, contos de fadas, e se perdeu muito esse material rico que a gente tinha. Olhar para as paredes da minha escola. Quais infâncias essas paredes estão representando? As práticas dos meus colegas estão representando, né? Os cartazes que tem na escola, de família, de representação de família, o que é a família, quais são as etnias que estão sendo representadas dessas famílias, que perfis de família são representados, de estudantes, os espaços que essas crianças têm. Tem espaços de conexão com a natureza, tem árvore para subir, para brincar, tem barro para explorar. E depois de olhar para esses professores, pensar em espaços para que eles se apropriem, né, do letramento racial. Eu acho que a gente pode falar, sim, sobre o que é o racismo com a equipe, fazer formações sobre o que é o racismo, como ele se manifesta, mas principalmente proporcionar, assim como a gente proporciona para os estudantes um ambiente, né, de ter um cuidado com esse material que a gente adquire. São bonecas pretas, pardas, indígenas, ou são só bonecas brancas? Porque as bonecas brancas, principalmente
as Barbie, os bebês, assim, são mais caros quando são pretos, né? Eu tenho uma filha de 8 anos e toda vez que eu vou no Bourbon ali, é R$ 40 uma Barbie branca. A Barbie preta, quando tem, é R$ 300. Aquela de cabelo cacheado, trançado. Então, a diferença, ela é muito maior, que a gente acaba não adquirindo, mas pensar, né, dar uma estudada, olhar na internet, será que eu tenho outras opções, não só de lojas físicas, né? Essas crianças pretas, elas estão representadas nos brinquedos, nos jogos que eles vão jogar. Pensar em qual ambiente, principalmente ali na sala dos professores, aquele momento de conversa descontraída, colocar um recadinho, né? Colocar um cartaz de acolhimento para esses professores, mas às vezes um cartaz informativo, um link para seguir, uma rede social que fala sobre letramento racial, às vezes está no lanche, toma um cafezinho, já aponta a câmera do celular com QR Code para um material divertido, né? Um vídeo curto, para esse letramento, né? Para que esse professor entre em contato com o letramento racial de uma maneira não impositiva, mas de uma maneira leve, que não seja mais alguma coisa para esse professor dar conta, além de todas as demandas que ele tem, mas que seja uma forma de ver o mundo, que isso esteja presente no cotidiano de forma sutis, para esse professor também começar a se letrar, para ele começar a enxergar o racismo, nomear esse racismo e fazer as suas intervenções dentro da sala de aula, porque é o professor que está ali na ponta, em contato com todas essas violências, né? E se ele não é a pessoa letrada, e se a equipe não tem um suporte de letramento racial, ele não vai poder ajudar o professor e o professor não vai poder fazer a sua intervenção na sala de aula. Olhando para isso, atravessando um pouquinho mais, né, é proporcionar também espaços para que a comunidade entenda que a escola é também um espaço da comunidade. Porque a gente não faz uma educação para os estudantes sem atravessar as famílias. Às vezes eu falo, né, nós professores, a gente não alfabetiza só crianças, a gente educa gerações, né? A gente educa as famílias, a gente ensina as famílias, a gente letra as famílias de diversas maneiras. Às vezes a gente não... Na porta, na sala de aula, esses tempos veio uma mãe bem feliz, né? E me trouxe uma nega maluca para os estudantes comerem. E aí, eu disse, não, mãe, não é nega maluca, é bolo de chocolate. Muito obrigado por esse bolo de chocolate. Né? E a mãe olhou. Então, é de maneira sutis, assim, que a gente vai fazendo essa modificação, esse movimento antirracista, né? É a todo momento. Proporcionar para essa comunidade despertar curiosidade sobre si. E como que eu vou despertar essa curiosidade? Né? Acho que um ponto muito importante para a gente despertar essa curiosidade é realmente falar sobre a autodeclaração étnico-racial. A autodeclaração étnico-racial, muitas vezes, quando a gente fala de mapeamento de comunidade, né, para poder participar, para poder validar, então, estar dentro das políticas públicas de equidade racial, a gente precisa ter pessoas pretas e pardas. E o que a gente vê muitas vezes são famílias não letradas que não autodeclaram seus filhos como pretos e pardos, e o governo federal entende, então, que não tem pretos e pardos. Então, não precisa desse valor. Esse estudante não está ali, eu não preciso enviar o valor dessa reparação, né? E aí?
para que eu tenha esse valor para garantir esses direitos dessa comunidade, essa comunidade precisa entender o seu lugar, ela precisa se letrar. E a autodeclaração étnico-racial ela é muito importante. Saber se autodeclarar é muito importante. Utilizar esses sábados letivos que a gente tem, né, para trazer a comunidade para a escola. Essa comunidade vai se questionar, vai se enxergar dentro da escola, nas paredes, né, nas literaturas que os estudantes vão levar para casa. Oficinas de intervenção, né, com essas famílias. Eu costumo fazer uma oficina que eu acho, assim, muito legal. Existe uma obra de arte da Angélica Das, uma fotógrafa, que se chama Humanai, que ela pega, fotografa pessoas, né, sem a parte, sem a roupa, mas ela fotografa só dessa parte aqui, né, do ombro para cima, e aí ela escolhe a cor da ponta do nariz para ser o plano de fundo, e aí ela coloca várias pessoas, essa obra de arte dela são várias pessoas com diferentes tons de pele. Mas o que essa obra quer que a gente reflita é sobre, né, que somos todos da mesma espécie e que temos vários tons de pele, mas que isso nos torna ainda humanos, né, humanais. E às vezes eu vejo que essa família, faço com que essa família se tente encontrar o seu tom de pele. Então, eu peço para eles fazerem misturinhas, né, com tinta, aí é tinta salmão, normalmente eu pego salmão, branco e marrom, e aí e um pouquinho de, às vezes amarelo também eu deixo disponível e eles vão fazendo essa mistura. Aí as pessoas já botam direto salmão, né, que é a cor de pele. Eles estão acostumados a chamar o salmão de cor de pele. Todo mundo é cor de pele, aquela cor é cor de pele. Então, já se inicia o processo com salmão. Bota no seu copinho do salmão. E daqui a pouco faz a comparação, né, com a sua mão, o dorso da mão. Não é aquela cor. Vai misturando outras cores. Eles começam a testar, bota o marrom, coloca um pouco de branco, coloca amarelo. E aí até que vai encontrando seu tom. Cada pessoa encontra um tom de cor diferente. E aí eles pintam toda a folha, né, com essa cor de pele que eles fizeram, que eles fabricaram o seu tom de pele. E aí depois de fazer de secar essa tinta, só com a tinta preta eles precisam se olhar no espelho e representar os seus traços, o seu nariz, sua boca, seus olhos, sua sobrancelha, a distância. Eu falo muito assim, a distância da sobrancelha até o começo do cabelo. Como que é o fio de cabelo? Como que é o lábio? É um lábio mais grosso ou um lábio mais fininho? É um nariz pontudinho, um nariz redondinho, triangular? Como que é esse triângulo desse nariz? Como são essas bochechas? Como são os olhos? E a pessoa vai observando, o adulto vai se observando. E ele começa a pensar sobre isso. E após todo esse processo, eu falo então sobre os traços de cada etnia. Os traços da etnia preta, né? Os traços da etnia branca, indígena e amarela. E falo, por fim, sobre a categoria parda, que não é uma etnia, né, mas que ela aparece ali na autodeclaração étnico-racial. O pardo, ele tem o tom de pele, por vezes, menos retinto, mas o fio de cabelo é um fio mais aberto. O nariz, ele é um nariz largo, o lábio é grosso. Que é justamente nesse contexto, nesse momento em que esse ser, ele é fruto de uma relação interracial, mas que ele não, por seu tom de pele ser menos retinto, ele acaba se autodeclarando como branco e perdendo, né, de participar das políticas públicas, perdendo esse direito que ele tem de reparação, né. Então, esse adulto ele precisa se reconhecer e essa criança precisa também se reconhecer e reconhecer a sua ancestralidade, se questionar
após, isso é só uma ideia, né? Não estou dizendo que todos os professores vão fazer, todas as escolas vão fazer essa oficina. Cada escola vai mapear essa comunidade e vai entender como que vai fazer essa intervenção, né? Como que vai fazer essas famílias se questionar. Mas é muito importante fazer esse questionamento, trazer essa curiosidade dessa ancestralidade, desses traços, né? O que eu sou fisicamente, o que eu sou alimentado culturalmente, olhar para esse sobrenome, o que quer dizer todo o meu nome, né? O meu sobrenome, o que ele conta sobre mim, o que conta sobre a minha história, quem foram os meus antepassados. E a partir dessa dúvida, desse questionamento, a pessoa vai entrar num processo, né, de fazer as pazes com esse ser negro, estar negro nesse mundo, né? Como que é ser negro? Como que esse racismo me atravessa? Será que eu sofro racismo? Porque rejeitar o ser negro é uma maneira de rejeitar essa dor que o racismo nos traz também, né? É um mecanismo de sobrevivência. Não é falta de empoderamento, é um mecanismo de sobrevivência. É a forma como o cérebro consegue desviar dessas violências. Iris, eu anotei aqui algumas coisas também, a partir daí do que tu falou, né, sobre, tu pediu para dar um retorno sobre os livros, né, como é que é aqui. A gente também tem escolas, né, a parte oeste também perdeu bastante, né? Então a gente tem escolas que perderam ali o acervo que tinham. Tem a verba compartilhada, tem escolas que compram livros e a partir disso acabam tendo algum professor que sugere alguma literatura ali. Tem escolas que aqui em Canoas já compraram, por exemplo, o manual antirracista, fizeram atividade, né? Então vai variando, né? Eu acompanhei a minha escola na Feira do Livro, né, com as turmas de EJA. Eles ganharam um voucher de R$60, acho que era, para eles comprarem livros. Eu vi que alguns compraram, tanto assim, de questão como mais afro, como também de outros grupos étnicos, né? Como, por exemplo, orientais, eles também compraram. A gente tem aqui o Acervo Herer, aqui na escola de formação, né? Que é onde os professores fazem formação. O Acervo Hererton tem o Coisa de Índio, do Daniel Munduruku, tem alguns livros de questões indígenas, questões negras, tem vários livros do Comim, que trabalha questões indígenas. Então, a gente tem esses livros que podem ser emprestados, né? Atualmente, por exemplo, eu sei que tem na Monteiro Lobato, tem na Irmão Pedro, né? Tem livros emprestados. Então, as escolas conseguem pegar esses livros para trabalhar, porque qual é a ideia? Às vezes, tu tem um livro na biblioteca, mas daí... tem uma turma com 30, então aqui tem os 30 livros para levar para que cada um consiga usar ali, né, tais páginas para aquela proposta do professor. Né. Também achei importante ali que você falou sobre o lazer, né, a escola enxergar o lazer, porque às vezes a escola é o único espaço de lazer. Eu lembro que quando eu dava aula para os anos iniciais, que eu tenho curso de magistério, né, e uma família uma vez trouxe, eles iam fazer isso não era nem saída pedagógica, isso era um passeio, né? Era uma escola particular, fez aquele passeio para o parque aquático, né? É a turma de primeiro ano do fundamental. E a família disse assim, eu morro de medo de piscina, né? Primeira vez que ele está indo, 6 anos de idade, né? Mas ele precisa ir porque ele não passeia, eu só trabalho, né? Então, às vezes, a escola é também um espaço de a única ação de sair de casa, né? E daí, assim, mas que eventos tem na escola, né? Será que tem eventos de temáticas não brancas, né? Então, porque a gente tem um calendário que ele é cristão, os nossos feriados são feriados católicos, né? Então, nossos eventos como festa junina, é a festa dos santos de junho, né? O Natal, então a gente tem ali aquela festa, a noite de Natal que algumas escolas têm, são eventos cristãos. Talvez até que não tenha algum evento que não tenha este viés, que possa ser ali um dia da comunidade em si, né? Enfim, da comunidade trabalhar, se ver, conversar, né? E isso que tu falou dessa proposta que tu fez aí com os pais, é um momento que eles conversam, que eles têm contato com o filho, contato com a professora. Será que não tem nenhum momento que dá para ser feito na escola que possa gerar isso, né? Então, isso é importante, né? Outra questão aqui,
tu falou sobre o professor que ele não precisa dar conta, né? Isso é uma das questões que às vezes acaba trazendo assim, ai, como é que eu vou chegar lá na frente e trabalhar 2 períodos sobre matemática negra? Eu não vou conseguir falar 2 períodos, nenhum período. Mas não é para isso, né? É o construir junto. Então, a gente pode construir junto. A gente tem aqui a questão da Filmocitec, né? Dos projetos de pesquisa, né, que são essas feiras científicas. Então, mas quem sabe o problema de pesquisa daquela turma seja, né, por que tem pessoas que têm cabelos cacheados? Né? Por que os cabelos são diferentes? É uma coisa que um professor não sabe e que pode trabalhar junto com os estudantes para descobrirem, né? Por que as pessoas têm a pele mais escura, né? Por que acontece isso? O que isso traz de benefícios, né? Então, e também lembrar que, assim, trabalhar ERE não é trabalhar somente a desgraça, né? A escravidão, pobreza, miséria, racismo. Não, é trabalhar também as questões positivas, né? A história, o legado, a produção, né? Então, exatamente isso é no fazer juntos, né? Porque senão a gente vai ter estudante mesmo que vai continuar com medo de falar que é negro, né? E é um medo pelo fato de que ele quer fazer parte, ele quer se enxergar como, ele quer ser enxergado de forma positiva. Se o negro só é apresentado como o que sofreu racismo, levou chicoteada e ponto final, não é esse negro que eu me identifico, porque eu não sou um escravizado, né? Então, dentre as opções que a escola está me dando, isso que eu não enxergo, né? Então é importante, né? Eu trabalho numa escola aqui em Canoas, que a gente tem, principalmente no caso da matrícula, quando a gente pergunta ali a autodeclaração de cor e raça, isso que a secretária do noturno é uma secretária negra, tá? Tranças, né? Então, assim, as famílias de pessoas retintas, né, de pele bem escura, se autodeclaram brancos, né? Qual é a cor do estudante branco? Por quê? Porque está no momento de matrícula e tem medo de que não consiga essa vaga, eles vão sempre apreensivos. Será que tem vaga? Será que eu vou conseguir vaga? E daí tem isso de que se eu falar que é negro, quem sabe isso conte negativo, né? Então são várias questões, né? Que os estudos de quantificação da educação, né, da estatística na educação, mostram, principalmente no censo escolar, que às vezes, em vez das famílias preencherem o censo, tem aquela coisa correndo, daí é o diretor ou o secretário que acabam preenchendo. E tem, né, algumas pesquisas que mostram que estudantes com notas baixas, estudantes pobres, tá? Estudantes que vão assim, mal vestidos, eles, mesmo sendo brancos, eles são, nesse censo escolar que às vezes a equipe acaba fazendo, se é um estudante muito pobre, estudante com nota baixa, acaba sendo classificado por esse gestor como um negro, tá? Então, assim, as pesquisas mostram que o negro é ainda visto como algo, esse termo como algo negativo, né? Acho ali também outra questão que tu falou, você vai apresentar essas temáticas e os trabalhos para a comunidade, trazer a comunidade e apresentar o que você está fazendo, o que os professores estão fazendo para a ERE, para a comunidade, porque às vezes a gente tem na comunidade pessoas que trabalham com a ERE, que fazem parte do movimento negro e saem falando, olha, isso eu ouço em Canoas, se as pessoas falam, nenhuma escola trabalha lanceiros negros, e tem várias escolas trabalhando lanceiros negros, nenhuma escola trabalha tal coisa, e as escolas estão trabalhando, nem todas, né? A gente está aqui nesse processo para que todas trabalhem, né? Todas virem escolas legais, que escola que não trabalha ERE, não existe outro termo, é escola ilegal, tá? Então a gente precisa assim, apresentar o que a gente está fazendo, né? Para as famílias terem em conta. E eu sempre digo, pessoal, escola que trabalha ERE vai ver um aumento dos casos de racismo. E daí não é se apavorar, meu Deus, antes não acontecia isso, agora está estourando o racismo. Não, antes acontecia e esses estudantes sofriam calados. Era naturalizado que poderia agredir e era naturalizado que isso era algo normal sofrer, né? Sofrer essa agressão, né? Que, na verdade, essa agressão não é só uma violência, mas um crime, né? Eu te agradeço bastante, Iris. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa? Eu acho que é isso, assim, a gente vai encontrar a borda, né? Depois de falar sobre o letramento racial com os estudantes e com a comunidade, a gente vai fazer uma reforma na casa.
E aí, para encontrar um lugar comum, o que é racismo, o que não é racismo? Tudo agora é racismo. As equipes vêm, às vezes, depois que tu fez a oficina de letramento racial, agora tudo é racismo. Né? Esses dias um estudante foi na secretaria dizer para a equipe diretiva que a professora tinha dado a régua preta dela para o estudante preto, que a professora estava sendo racista, mas a professora não fez isso, né, de propósito. Isso não era racismo, mas a gente vai ter que encontrar a borda. E os estudantes, a gente precisa estar muito seguro, apropriado, para poder direcionar os estudantes, porque agora eles estão aprendendo e eles são muito mais corajosos que nós, né? Então, eles vão questionar mesmo. E por ser um tabu, né, o racismo, por ser crime, ele é um tabu. Então, eu não falo sobre isso porque eu não quero ser racista, porque eu não quero ser presa, né? Então, é algo que a gente não fala, a gente não vê. Mas os estudantes não têm esse medo, eles vão dizer isso aqui é racismo, isso aqui. Então, a gente vai encontrar uma borda para eles chegarem, acomodar esse conhecimento. Isso também é trabalhoso, é moroso. Não é porque a gente vai se apropriar de um curso, vou fazer um curso de EREC agora, eu estou pronto para ser um educador antirracista. Não, é uma construção. Eu vou vivenciando, eu vou me deparando com desafios, eu vou errar, depois eu vou me questionar, eu vou me retratar, vou acertar. Eu acho que é isso, né? Assim como é um processo para os estudantes, é um processo também para a gente, né? Se acolher, né? Com compaixão, acho que acolher a equipe, trazer saúde para esse ambiente escolar, né? Que está cada vez mais difícil, está cada vez mais desafiador. Parte também da educação das relações étnico-raciais é a empatia, é o olhar para o outro, que isso muito traz às outras culturas, a cosmovisão do povo preto e africano, né? É o ver através das emoções, de como o outro se sente, é uma escuta. Eu acho que é isso. Espero ter contribuído contigo, né? Espero ter contribuído para o município de vocês. Eu já trabalhei aí, já fui prof, fui técnica de educação básica, e por ser a prof preta, eu era a prof que penteava toda a escola, todos os estudantes pretos. Prof, eles vêm aqui na minha sala, que eu não sei mexer em cabelo cacheado. E eu ia bem faceira, porque eu adorava, né? Mas naquela época eu não tinha essa consciência ainda que isso era um racismo, né? Eu não tinha o letramento racial. Que bom hoje eu poder fazer parte dessa caminhada de vocês. Nada é por acaso. Muito obrigado, Iris, né? A tua fala foi muito potente, né? Tu trouxe, além de conhecimento, tu trouxe, assim, experiências, e isso é importante que tu traz. Aconteceu comigo, aconteceu, porque é isso, esse processo tem que ser um processo humanizado, né? Nós todos estamos aí nessa construção. A gente tem escolas que vão estar lá na frente, né? Outras mais para trás, e só que não é importante a gente corra para equilibrar, né? Para equiparar. Não. É importante que todas estejam caminhando, todas estejam evoluindo aí dentro da ERE, tá? Então, muito, muito, muito obrigado. Aqui a gente vai ficar, então, ó, com o link, né? Ali o bit.ly/ERE módulo 4, para quem quiser digitar, tudo isso sem acento. Eu vou soletrar, porque pode ter alguém, né, com alguma dificuldade visual. Então, é bit.ly/ERERMODULO4, tá? E daí, esse aqui tá o link de nosso fechamento aqui, né, deste curso, né, e estamos à disposição. Quem quiser pode, pelo QR Code, né, aponte a câmera, e a gente fica, então, à disposição. Tchau, tchau.